Olá pessoal, eu sou Aida Carla, fisioterapeuta pediátrica e eu venho aqui falar um pouquinho com vocês sobre o posicionamento funcional do recém-nascido. O posicionamento funcional, ele é uma conduta do fisioterapeuta principalmente e ele é utilizado em todos os momentos de acompanhamento desse bebê, desde a unidade de terapia intensiva neonatal até como orientação que é dada pelo fisioterapeuta aos familiares desse bebê. Então, o posicionamento funcional, ele vai ser utilizado como uma conduta terapêutica, considerada muitas vezes uma conduta terapêutica primordial no atendimento a recém-nascidos. E aí a gente vai falar agora sobre o primeiro decúbito, que é o decúbito dorsal. O decúbito dorsal, ele acaba sendo um decúbito que é o mais utilizado por todos os profissionais da saúde, principalmente no momento em que o bebê ele se encontra numa unidade de terapia intensiva neonatal, pelo fato de que a visualização da criança e a monitorização dela é mais fácil nesse decúbito. Além disso, todo bebê prematuro, nas primeiras 72 horas, ele é indicado a ficar posicionado nesse decúbito a fim de evitar riscos de hemorragia peri e intraventricular. E ainda tem um terceiro fator, que é numa situação em que o bebê ele vai ser submetido a cirurgias torácicas ou abdominais. Então, em pós-operatório imediato de cirurgia torácica ou abdominal, o bebê ele também é recomendado a ficar nessa posição. Entretanto, esse decúbito ele não é o mais indicado, ele não é favorável, porque ele cursa com algumas contraindicações para esse bebê. A primeira delas é que, pela ação da gravidade, o diafragma ele tem uma diminuição no seu trabalho, na sua incursão, e isso faz com que haja um aumento do esforço respiratório desse bebê. Além disso, no decúbito dorsal, o bebê ele geralmente se apresenta desorganizado. Ele se apresenta com abdução de membros inferiores e superiores e se mostra em postura desorganizada. Isso é nítido principalmente em se tratando de um recém-nascido prematuro, onde existe uma hipotonia, ao nascer, e esse padrão hipotônico ele pode ser agravado nesse decúbito. Associado a isso, podemos encontrar também padrão de extensão cervical ou de retração de ombros. E aí, além disso, o bebê, como ele está desorganizado nesse decúbito, ele fica numa postura menos aconchegada, menos protegida, e isso desencadeia sucessivamente o reflexo de Moro. Então, o reflexo de Moro ele tende a se apresentar com muito mais frequência quando o bebê está nesse decúbito. Então, é diante disso que hoje nós, fisioterapeutas, evitamos esse decúbito e a gente, na verdade, utiliza esse decúbito salvo em algumas situações em que realmente ele se faz necessário. Então, o próximo decúbito que nós vamos falar é o decúbito ventral ou posição prona. Esse decúbito é o mais adequado de todos, pelo fato de que ele traz uma série de vantagens para o bebê, não só vantagens do ponto de vista motor, mas vantagens respiratórias também. Uma das grandes vantagens é o fato de que nesse decúbito eu tenho um aumento da zona de aposição diafragmática e, consequentemente, o bebê ele tende a apresentar uma normalização da frequência respiratória e da frequência cardíaca, um aumento na saturação parcial de oxigênio, um sono mais reparador, mais tranquilo, com um aumento do período de sono, inclusive. E além disso, por ele estar numa posição mais protegida, o reflexo de Moro ele não se mostra de uma forma tão evidente. Além disso,
esse decúbito, ele favorece um padrão flexor do bebê às custas do reflexo tônico labiríntico. E aí o bebê ele vai se apresentar num padrão mais flexor e isso vai trazer benefícios, principalmente para o RN prematuro, que é aquele recém-nascido que ele se apresenta largado, desorganizado no leito. Outra função, muito interessante, outra importância desse decúbito ventral é o fato de que quando o bebê é posicionado nesse decúbito, a gente acaba estimulando ele a fazer a rotação cervical, que é a liberação automática das vias aéreas. Porém, nem todo recém-nascido ele nasce com esse reflexo, essa reação automática bem elaborada. E aí, isso faz com que esse decúbito, ele seja um decúbito para ser monitorado. Então, é o melhor decúbito do ponto de vista funcional, não só em aspecto respiratório, como também em aspectos motores, porém, ele exige uma supervisão do cuidador dessa criança, pelo fato de que a criança pode asfixiar e evoluir para a morte súbita. O terceiro decúbito que nós vamos falar é o decúbito lateral. Esse decúbito, ele também tem sido bastante utilizado na nossa prática clínica, pelo fato de que é um decúbito que vai promover um padrão flexor do bebê, que é um dos objetivos da fisioterapia neonatal. Além disso, ele vai fazer com que o bebê ele leve as mãos à linha média, então trabalha com o recém-nascido a simetria corporal e, além disso, ajuda na expansão do pulmão que está como não dependente, do pulmão contralateral, tá? Então, o pulmão que está aqui como região não dependente, ele tem um aumento da sua expansão e isso faz com que a gente utilize esse decúbito também como um método complementar à terapêutica respiratória. Além disso, o decúbito lateral ele previne refluxo, principalmente o decúbito lateral esquerdo, que é esse que o bebê está. Porque no decúbito lateral esquerdo, a gente consegue não mudar muito o posicionamento do estômago e isso faz com que não haja uma mudança de angulação do ângulo de His e faz com que haja um melhor esvaziamento gástrico e, consequentemente, minimização do refluxo gastroesofágico. Então, agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai posicionar o bebê em cada um desses 3 decúbitos. Bom, primeiro a gente deve utilizar um lençol, tá? Então, a gente pode pegar um lençol maior e a gente, com esse lençol, vai fazer um coxim. Então, a gente utiliza um coxim, ok? A partir do coxim, a gente cobre esse coxim e aqui eu tenho o que a gente chama de ninho, tá? Então, eu fiz o ninho e a partir do ninho eu vou posicionar o meu bebê, ok? Então, se eu quero posicionar meu bebê em decúbito dorsal, eu vou posicionar ele dessa maneira. Dessa forma aqui, observem que o meu bebê ele está mantido em padrão flexor. Então, já minimiza aquele agravo que eu falei para vocês do decúbito dorsal em relação ao padrão extensor que ele promove. Dessa forma, eu estou realmente reposicionando o meu bebê de uma forma funcional. Então, ele está em padrão flexor, ele tem uma semiflexão cervical, o que vai diminuir o risco de hiperextensão cervical. E eu tenho apoio das escápulas, que vai minimizar também o risco de retração escapular. Então, dessa maneira, eu tenho o meu bebê posicionado em decúbito dorsal, tá? O próximo posicionamento é o decúbito ventral. No decúbito ventral, a gente vai posicionar o bebê da seguinte forma. Ele vai fazer
uma rotação cervical, tá? Então, eu vou posicionar o meu bebê dessa forma, ó. Ele tá em prono. O que normalmente a gente recomenda? Para que o bebê ele não fique nessa posição mais baixa e faça uma hiperextensão da coluna, a gente normalmente coloca um suporte tóraco-abdominal. Então, vocês podem pegar uma fraldinha, tá? Coloca essa fraldinha aqui, ó, paralela aqui, ó, ao tórax do bebê, posiciona ele no decúbito. Membros superiores estão em flexão, o que é excelente, até porque estimula o bebê a levar a mão à boca e ele precisa passar por essa experiência sensório-motora, e é um trabalho de simetria corporal também. Então, rotação cervical, padrão flexor de membros superiores. Membros inferiores a gente vai encaixar nesse ninho. E aí, a partir do momento em que eu encaixo nesse ninho, eu mantenho o meu bebê todo em padrão flexor também, que é o recomendado, ok? E o último decúbito que a gente utiliza é o decúbito lateral. No decúbito lateral, eu costumo fazer da seguinte forma. Aí a gente vai tirar aquele ninho que a gente faz no dorsal e no ventral, e a gente vai fazer da seguinte forma. Então, o bebê tá aqui deitadinho, tá? Eu vou colocar o meu bebê em decúbito lateral, mas ele vai precisar de um suporte, de um apoio cercado nele, tá? Então, eu vou usar o ninho também? Vou, mas só que o ninho ele vai ser construído depois que eu já posicionei o meu bebê, e não antes, como nos outros decúbitos. Então, o que nós vamos fazer? A gente prepara aqui o suporte, ó, faz o adequado suporte na cabeça, faz o adequado suporte nas costas, passa entre as pernas e fecha na região da cabeça. E aí o meu bebê ele vai estar posicionado dessa maneira. Então aqui eu tenho um bebê que ele está posicionado em decúbito lateral. Ele está num padrão simétrico, levando as mãos à linha média. Ele está com a cabeça posicionada, centralizada. A cabeça não está nem mais para cima, nem mais para baixo. E ele tem todo um apoio posterior para evitar que esse bebê mude espontaneamente de decúbito, ok? Então, esse é o decúbito lateral, a forma como a gente deve posicionar o bebê, ok? Bom, pessoal, por hoje o que nós íamos falar era sobre posicionamento funcional no recém-nascido, e até a nossa próxima aula. Grande beijo!